Unidade 3, Trigonometria. Aula 26, Revisão e Avaliação. E agora eu vou chamar o meu companheiro, parceiro de aula para todos os momentos, professor Carlos Bastos, para dar prosseguimento à segunda parte da nossa revisão de hoje. Professor Carlos, as turmas lhes pertencem. Muito bem, vamos continuar agora com a segunda parte da nossa revisão. Espero que vocês prestem muita atenção, porque logo em seguida, após o nosso intervalo, será a nossa avaliação. Então, vamos lá. Lei dos senos. A diferença entre a lei dos senos e a lei dos cossenos é que quando você vai trabalhar a lei dos senos, você tem que ter dois ângulos para determinar um dos lados. Então aqui você tem a lei dos senos. Essa é a lei dos senos. Por exemplo, eu tenho um triângulo. Eu tenho um triângulo qualquer. E eu quero determinar um dos lados. Então, normalmente, o que acontece? Eu tenho um ângulo. Eu tenho um outro ângulo. Vamos supor que aqui seja de 30 e aqui seja de 45 graus. E aqui eu tenho um lado conhecido. Por exemplo, 100 metros. Ora, como é que eu uso a lei dos senos? Eu faço o seguinte. Eu faço a medida do lado está para o ângulo oposto a ele, assim como a medida do lado está para o outro ângulo oposto a ele. Observe que A, B e C, o A, o B e o C se referem à medida dos lados. Ó. Lado A, lado B e lado C. Oposto ao lado A, você tem o ângulo alfa. No caso, o seno do alfa. Oposto ao lado B, você tem o ângulo beta. Seno de beta. E oposto ao lado C, você tem o ângulo gama, seno de gama. Então, como é que você armaria um problema desse? Você faria assim, primeiro lado, 100 sobre seno de 45, está para x sobre seno de 30. Então, quem é seno de 45? É raiz de 2 sobre 2. E seno de 30 é meio. Ora, nós podemos cancelar esse 2 com esse 2. Então, vamos ter, cruzando, né? Raiz de 2 raiz de 2 que multiplica x é igual a 100. X vai ser 100 sobre raiz de 2. Toda vez que você tiver um radical, né, aqui embaixo, no denominador, vocês estão lembrados, né? A fração tem numerador e denominador. Numerador fica em cima, o denominador fica embaixo.
Então, toda vez que aparecer isso aqui, o radical na parte de baixo, você precisa racionalizar. Racionalizar. O que é racionalizar, professor Carlos? É você remover o radical. Como é que você faz isso? Você repete ele em cima e repete ele embaixo. No nosso exemplo, nós vamos ter em cima 100 que multiplica a raiz de 2 e aqui embaixo raiz quadrada de 4. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, como é que nós vamos resolver isso aqui? X vai ser igual 100 que multiplica a raiz de 2 sobre 2, que raiz quadrada de 4 é igual a 2. Você divide aqui 100 por 2. Então vai dar 50. Então x vai ser 50 raiz de 2. Ora, a raiz de 2 é algo aproximadamente igual a 1,4, por aí. Então, 50 vezes 1,4 vai ser igual a 70. Aproximadamente 70. Então, 70 metros. Porque esse 100 que você está usando aqui, ó, esse 100 que você está usando aqui, está em metros. Então, o x vai ser aproximadamente 70 metros. Então, observe. Quando você quer resolver um problema de geometria envolvendo triângulo, né? E esse problema tem que usar a lei de seno. A lei de seno, você tem que ter dois ângulos e um lado para determinar um segundo lado. E você faz sempre assim, a medida do lado sobre o ângulo, né? Muito bem. Vamos ver agora um exemplo mais prático. Olha lá, a questão do navio. O navio está deslocando-se em linha reta. E nesse momento que ele está deslocando, ele visa um farol e obtém uma leitura de 30 graus. Para o ângulo formado entre sua trajetória e a linha divisada do farol. Vamos lá, vamos tentar interpretar isso aqui para você. Nós temos o mar. Aqui é a trajetória do navio. Aqui é a trajetória. Quer dizer, o navio está nesse sentido. Aqui está o navio. Né? Nesse instante aqui, ele observa em linha reta o farol. Então aqui tem um farol. Aqui tem um farol que ele observa. Nesse instante que ele observa esse farol, existe um ângulo de 30 graus entre a trajetória e a linha divisada. Visada, essa é a linha divisada, onde ele está vendo o farol. Continuando, após navegar 20 milhas, mais ou menos aqui, ele andou daqui até aqui 20 milhas.
Ora, após navegar 20 milhas, ele olha novamente para o farol e percebe que tem um ângulo de 75 graus. Aí ele pergunta, determine a distância entre o farol e o navio no instante que ele faz a segunda leitura. Ora, aqui foi a primeira leitura, aqui foi a segunda leitura. Então ele quer essa distância aqui, ó, ele quer essa distância x. Vamos ver esse desenho na figura que vai seguir agora. Observe. Aqui está o desenho, tá vendo? O navio, ele percorreu 20 milhas do ponto A ao ponto B. Aqui ele fez a primeira leitura, que foi de 30 graus, né? E aqui ele fez a segunda leitura, que foi de 75 graus. Ele quer saber essa distância. Ora, na lei dos senos, eu tenho que ter lado e ângulo opostos. Então, por exemplo, oposto ao ângulo de 30 graus, eu tenho o lado que eu quero saber. Ok. Que é o ângulo, o x, né? Que é justamente a distância entre o farol e o ângulo e o ponto B. Muito bem. Só que para determinar esse cálculo, eu vou colocar assim, ó, x sobre seno de 30 igual 20 milhas sobre seno de... E eu não tenho. Eu tenho aqui 20 milhas e não sei quantos graus tem aqui. E agora, professor Carlos, como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, nós sabemos, lá do 9º ano, 8º ano, que nós estudamos, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, eu tenho um triângulo qualquer formato desse triângulo, tá certo? Eu tenho um triângulo e eu sei que o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, o A mais o B mais o C é igual a 180 graus. Eu sei que o ângulo reto é igual a 180 graus. Você tem uma linha reta, né? Esse ângulo aqui, ó, é igual a 180 graus. Então, baseado nisso aqui, que esse aqui é chamado ângulo raso, eu posso dizer que esse pedaço aqui, ó, ele vale 105 graus. Por que, professor Carlos? Porque 75 para 180, diminuindo, vai dar 105 graus. Que eu sei que esse ângulo aí é um ângulo raso. Então, 105 mais 75 vai dar 180 graus. Agora, dentro do triângulo, nós temos o triângulo, tá certo? Tudo que vocês estão vendo aqui dentro é um triângulo. Ora, dentro desse triângulo, eu tenho 3 ângulos. Eu tenho um ângulo de 105, um ângulo de 30,
que vai dar 135 graus. Ora, eu tenho que completar 180, porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, se um ângulo é 30 e o outro é 105, e a soma é 135, para completar 180 faltam exatamente 45 graus. Então, esse ângulo que está faltando aqui em cima, ó, esse ângulo aqui em cima, ele vale 45 graus. Agora que eu sei que ele é 45 graus, eu posso substituir aqui, ó, 45 graus e resolver esse problema. Viu como é simples? Então vamos lá. Coloca aqui. Seno de 30 é igual a meio. X sobre meio. 20 sobre raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Cancela aqui. Então eu tenho que raiz de 2 vezes x é igual a 20. X é 20 sobre raiz de 2. Porque eu estou fazendo o que, professor Carlos? Você está cruzando. Ó, 20 vezes 1 é 20. X vezes raiz de 2, x. Agora que eu tenho o radical embaixo, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo radical. Então eu vou ter aqui, em cima eu vou ter 20 raiz de 2, e 2 vezes 2 dá 4, não é isso? Então aqui eu vou ter a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4, quanto é, professor Carlos? É 2. Então eu vou dividir 20 por 2 vai dar 10. Então eu tenho que x vai ser igual a 10 raiz de 2. Ora, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, que vai ser 10 vezes 1,4, que vai dar algo em torno de 14 milhas. A distância do navio, na segunda leitura, do ponto B para o ponto do farol, né? Então, essa distância aqui vai ser de 14 milhas. Muito bem. Vamos ver agora a resolução. Aqui, nesse primeiro momento, você está determinando os graus, né? Achou que aqui é 105 graus. E depois achou 45 graus. Então, baseado nisso, você pegou aqui, ó, armou o problema, né? Seno de 30. Seno de 45. E a partir daí você começa a resolver. Observe na cartela seguinte como é que você resolve. Está aqui, ó. O seno de 30 é meio. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aqui, ao contrário do que nós fizemos antes, nós cancelamos o 2 inicialmente, né? Ele aqui cancela depois. O que é que ele faz? Ele cruza, multiplica 20, 1 sobre 2, e x raiz de 2. Então, aqui ele está cruzando, resolvendo o problema assim, inicialmente, né? Depois,
você cancela. Então você vai ter x raiz de 2 é igual a 20. Esse raiz de 2 passa aqui para baixo, então o x vai ser igual a 20 sobre raiz de 2. Daqui, desse ponto, ele vem para cá, ó. Aí ele faz o quê? Para racionalizar, ele multiplica tudo por raiz de 2. Raiz de 2 dá 4, raiz quadrada de 4, que é 2. Raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Divide 20 por 2 dá 10. Então, x é 10 raiz de 2, que é 10 que multiplica 1,4, né? Então aqui tem x, que é 10 que multiplica 1,4, porque 1,4 é a raiz de 2, né? Esse 1,4 é a raiz de 2, tá certo? E quando você multiplica, você anda com a vírgula para o lado da direita. Então você tem aqui, ó, 1,4. Quando multiplica, anda para a direita. E quando você divide, anda para a esquerda. Então, é importante você saber que a quantidade de posições que você vai andar vai depender das casas decimais. Então, um zero anda uma casa. 2 zeros anda 2 casas. Então, 10 andou uma posição, ficou 14 milhas. Né? Multiplicando por 10, 10 tem um zero, anda uma posição. Muito bem, vamos ver agora um segundo exemplo. Nós temos aqui a lei dos cossenos. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, que multiplica o cosseno de alfa. Alfa é o ângulo oposto ao lado A, né? Ao Azinho. Temos também b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2ac, cosseno de beta, onde beta é o ângulo oposto ao lado B. E, finalmente, c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes ab, que é igual a cosseno de gama, onde gama é o ângulo oposto ao lado C. Muito bem, vamos então ver um problema. Observe aqui o lado A é oposto ao ângulo alfa, o lado B é oposto ao ângulo beta e o lado C é oposto ao ângulo gama. Muito bem. Vamos ver o problema agora. A água utilizada na caixa d'água de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. E o ângulo
formado pelas direções caixa d'água, bomba d'água, caixa d'água para bomba, caixa d'água para bomba e caixa d'água casa é de 60 graus. Se pretende bombear a água do mesmo ponto de captação até a casa. Então, quantos metros de encanamento serão necessários? Então, vamos tentar, primeiro, interpretar o problema, porque todo problema de matemática tem duas partes. A parte da interpretação, você vai armar o problema, e depois o cálculo. Então, vamos lá. Você tem o seguinte problema. Você tem uma casa, você tem uma caixa d'água, e você tem um rio. E como todo rio, você deve ter um monte de peixinho nesse rio, né? Um monte de peixinho nesse rio. Então aqui é o rio. Muito bem. Existe um encanamento que sai da bomba, né? Aqui você tem uma bomba, né? Tem uma bomba aqui instalada no rio. Uma bomba d'água. Então, existe um encanamento que vem daqui para cá, né? E vai daqui para cá. Ó, daqui para cá, da caixa d'água para casa, ele fala que é 80 metros. E da caixa d'água para a bomba é de 50 metros. Ele quer fazer o seguinte, ele quer fazer uma ligação direta. Ele quer fazer da bomba direto para casa. E quer saber quantos metros serão necessários. Ele fala que o ângulo formado aqui é de 60 graus. Ora, o ângulo pelas direções caixa d'água bomba e caixa d'água casa é de 60 graus. Quer dizer, caixa d'água bomba e caixa d'água casa. Esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Ora, eu sei que o lado tem que ser oposto ao ângulo. Então, esse outro lado aqui, ó, tem que ser oposto a esse ângulo aqui. Só que eu não sei que ângulo é esse. Eu não sei que ângulo é esse. Mas se eu sei dois lados e o ângulo, eu posso achar o outro. O que é que eu tenho aqui, então? Eu tenho x seno de 60 é igual a 50. Ora, eu não posso resolver pela lei do seno, porque a lei do seno tem que ter dois ângulos. Na lei do seno, eu tenho que ter dois ângulos e um lado. Aqui eu tenho dois lados. Na lei dos cossenos, eu tenho dois lados e um ângulo. Então, muito bem, eu tenho um lado, dois lados e um ângulo. Então, vou fazer pela lei dos cossenos. Então, vamos lá. Vamos ver a figura que nós resolvemos para você ver. Observe a figura. Está aí a figura. E agora vamos resolver. Vamos chamar esse x aqui de A. Vamos chamar o 50 de B e o C de 80. E vamos aplicar a lei, e 60 graus é o alfa, né? Vamos aplicar a lei dos cossenos. Então, como é que vai ser essa lei dos cossenos?
Está aqui a lei dos cossenos. Então vai ser x ao quadrado, o b vai ser 50 ao quadrado, o c vai ser 80 ao quadrado, menos 2 vezes b, que é 50, vezes c, que é 80, cosseno de alfa. O alfa é 60. Então aqui eu vou ter x ao quadrado, 2.500 mais 6.400, menos 800 vezes 0,5. Aqui eu vou ter x ao quadrado, 8.900, né, somando esses dois, menos, ora, 0,5 vezes qualquer número é a metade dele. Então aqui é, metade de 800 é 400. 8.900 menos 400, x ao quadrado é 8.500. Logo, x vai ser raiz quadrada de 8.500. Aqui vai dar 4.900. Vamos lá. Vamos lá. X ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado. 50 ao quadrado, 2.500. 80 ao quadrado, 6.400. Então, olha lá. Ó. X vai ser raiz quadrada de 4.900, que é 70, no caso, 70 metros.